Hoje nós iniciamos uma nova série. Na semana passada nós terminamos uma série falando: seja feita a tua vontade. Se há algo que eu tenho que me importar, se há um ponto na minha vida que eu preciso ter em alta consideração, é conhecer qual a vontade de Deus para a minha vida. Você foi colocado nesse mundo para fazer a vontade de Deus. Sim, você pode continuar ganhando o seu dinheiro, fazendo os seus business, fazendo os seus negócios, mas há algo que você não pode deixar para trás, que é o propósito para o qual o Senhor deu a você o privilégio de estar aqui nesse mundo hoje. Você veio com um propósito, e aí Ele usa você na sua área, Ele usa você com as suas aptidões. Além disso, Ele te abençoa com dons, Ele te capacita, para que através da sua vida, as pessoas possam conhecer Jesus. É muito interessante que na igreja evangélica, muitas pessoas acham que evangelizar é sair pregando por aí. Existem muitos modos de testemunhar, e o mais poderoso deles é quando você dá um testemunho com a sua própria vida. Quando você testemunha com a vida. Eu tenho dito a vocês, caio quase em um lugar comum, dizendo que você não precisa defender o Evangelho não precisa da sua defesa, como não precisa da minha defesa. A igreja de Jesus não precisa da nossa defesa, e nem a Bíblia precisa da sua ou da minha defesa. A maior defesa que nós podemos fazer de Deus Pai, Filho, Espírito Santo, a palavra, a igreja, e o testemunho do Evangelho, é vivendo o Evangelho, é andando com Jesus. Uma das coisas que a sociedade de hoje não entende é porque que crente fala uma coisa e vive outra. E acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando. E muitos de vocês já se depararam com essa triste realidade. A gente fica triste, a gente se entristece, porque vê que aquela pessoa que já conhece a palavra, ela tem uma atitude, uma ética completamente oposta àquilo que o Evangelho propõe. Então, de modo que, até para uma sequência lógica e até dentro de um pensamento teológico, quando você fala da vontade de Deus, essa vontade já está revelada. Então, por obviedade, de modo natural, teria que sim desembocar nesse tema para nós tratarmos nesse mês de julho, que é a palavra de Deus. A palavra viva de Deus, ela revela qual é a vontade de Deus. E somente a palavra, já está tudo dito, já está tudo falado, já está tudo revelado. Você precisa ler Bíblia, não é porque pastor pede, não é porque padre incentiva, não é. Você precisa ler a palavra, porque você precisa conhecer esse Deus. E quando você conhece esse Deus, você se prostra diante dele, e você se reconhece pecador, e não há como se reconhecer pecador se não for confrontado com a palavra. E quando você descobre isso, que você é pecador, aí você diz: eu preciso de um Deus, porque um pecador precisa de Deus. E então, a partir disso, você abre os seus ouvidos, abre o seu coração, abre a sua mente, e dizendo: Senhor, fala comigo, porque o pecado na minha vida tem que ser um acidente. Tem que ser um acidente, não pode ser um modus operandi. Não pode ser um estilo de vida, porque eu sei que tu detestas, que tu não suportas o pecado, e nem o pecador. É por isso, eu sei que tem aquela frase fofa, que diz que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Não tem frase mais fofa do que essa, e não tem uma mentira maior do que essa. Deus abomina o pecado, e Deus abomina o pecador. Pecado não anda sozinho, ele tem que ter um agente. Pecado, ele não se torna realidade sozinha. Não, ele precisa de um agente. E eu e você temos que dizer não ao pecado. E só existe uma maneira de fazer isso: conhecendo a palavra da vida, lendo a palavra da vida. E com todo respeito, eu digo a todos vocês que estão aqui, mesmo sem conhecê-los pessoalmente, que nenhum de nós, e obviamente que eu estou me incluindo nisso, nenhum de nós tem capacidade para enfrentar o pecado e ter vitória sobre o pecado, a não ser que você seja capacitado pela palavra de Deus. Essa é a proposta. Essa igreja tem como tema, aqui não tem que,
Não tem esse negócio, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não. Mas se tem uma coisa que nós temos que ser claros com vocês, é que você precisa ter intimidade com a palavra de Deus. Não importa qual a versão, ok? Não importa qual a versão, antes que você me pergunte, qual é a versão? Eu vou repetir o que o meu professor de teologia sempre dizia: a melhor versão da Bíblia é a lida. Leia, leia. É incrível pensar que hoje aqui, nesse auditório, em cada uma das nossas casas, a minha, por obviedade, eu tenho que ter mais por causa de estudos que eu tenho que ler, etc., as várias versões. Mas, no mínimo, aqui tem 2 Bíblias na casa de cada um. Eu falo isso sem medo, sem tirar, sem contar com os aplicativos do seu smartphone. Eu estou falando além disso. Bíblia física mesmo, o hard book. É isso que eu estou falando. Não é interessante? E talvez seja o livro menos visitado na sua casa. Então, cada vez que eu chego na minha escrivaninha e eu vejo aquelas 22 ou 23 versões diferentes uma da outra, eu fico pensando, meu Deus, que responsabilidade. Não é o livro, entendeu? O livro não muda nada. Aliás, o livro só cria problema, entendeu? Bíblia só cria problema. O que transforma é a palavra revelada. Bíblia é um livro qualquer. Por isso a palavra Bíblia. Bíblia significa biblioteca. É uma biblioteca de livros. É apenas mais uma. Mas agora, a palavra revelada, ouvida, obedecida, praticada, aí é sinal de transformação. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo, por favor, na Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículos 12 e 13. Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12 e 13. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Vamos orar mais uma vez. Esta é a palavra do Senhor. Obrigado, Jesus, pelo privilégio de estar com teu povo aqui. Eu quero te pedir nesta manhã. Tu sabes que uma pessoa só é convencida se for pelo Espírito Santo. Discurso humano nenhum pode mudar a postura de uma pessoa. Somente a unção e o poder do Espírito falando aos nossos corações. E é isso que eu te peço a todos os meus irmãos e irmãs, e isso inclui a mim também. Que o Espírito Santo de Deus esteja iluminando os nossos olhos, aquecendo o nosso coração, provocando em nós o desejo e a fome pela Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, que nós somos tentados a não meditar, nós somos tentados a nos afastar, porque nós não queremos ser confrontados com a Tua verdade. Faça isso, por favor, em nome de Jesus, amém. Muitas pessoas são machucadas dentro das organizações religiosas, e elas dizem, a igreja me machucou. Eu digo a você, a igreja não te machucou, porque a igreja de Jesus não machuca ninguém. Jesus ama a sua igreja, Ele deu a vida pela sua igreja. A igreja não machuca ninguém. Pessoas podem ter te machucado, sistemas religiosos podem ter te machucado. Mas eu quero dizer para você que o melhor e o mais poderoso antídoto a todo tipo de ferida causada por pessoas é ficar firme na palavra de Deus. Uma pessoa só é madura espiritualmente quando ela é encharcada, quando ela é saturada pela palavra de Deus. De modo que essa palavra vai tomando todo o seu corpo, todos os seus, as suas células, os seus músculos, todo o seu organismo, da cabeça aos pés. E ao ponto de não deixar nenhuma fresta, nenhum espaço para coisa alguma. Esse é o nível que nós queremos chegar, que nós precisamos chegar. Você já imaginou uma mulher, agora falando com as minhas queridas irmãs aqui,
e chamando a atenção dos meus amigos, os homens, especialmente os maridos, ou aquele jovem que pensa em namorar alguém. Você já imaginou o que é ter uma mulher ao seu lado que conhece e vive a palavra de Deus? Isso muda tudo. Você já imaginou o que é você conviver com um homem que conhece a palavra de Deus? Eu não estou falando de decoreba de versículo, porque isso não muda nada. Eu estou falando de relacionamento, como é o texto da semana que vem. Eu convido vocês para estarem aqui. Na nossa próxima semana, nós vamos ler um texto maravilhoso na primeira epístola de João, falando sobre a palavra da vida. Aliás, é de lá que sai o tema dessa série. No seu capítulo 1, falando da palavra da vida, para tomar conta do nosso coração. Peço você, por favor, para deixar e manter a sua Bíblia aberta, para nós irmos juntos nessa viagem, nesses 2 versículos. A primeira coisa, a palavra de Deus é viva e eficaz. Esse texto de Hebreus não é curioso? Até hoje nós não sabemos quem escreveu essa epístola. Ninguém sabe. Uns dizem que foi Apolo, alguns acham que foi Paulo, outros acham que foi algum dos discípulos. E tem até um grupo que pensa que foi Áquila, a esposa, Priscila, a esposa de Áquila. Áquila é um nome para nós em português, parece feminino, não é? Tem que tomar muito cuidado. Mas veja lá, alguém até sugeriu, será que não foi Priscila, que foram discípulos de Paulo, e que, portanto, aprendeu os argumentos, a maneira de ver a vida, da perspectiva do Evangelho, da visão paulina? Há uma discussão. E não é interessante que nessa mesma epístola, quando citam textos do Antigo Testamento, sim, todo o Novo Testamento tem como base o Antigo Testamento, todos os autores do Novo Testamento usam como base, e isso inclui Jesus, o Antigo Testamento. E quando ele cita o texto, ele não dá referência, ele não diz Davi disse isso, que é muito comum encontrar textos de Salmos em Hebreus. Ele não fala quem escreveu, sabe por quê? Porque para ele, esse autor, o importante não é quem escreveu, o importante é a mensagem que está sendo transmitida. E talvez aí a razão pelo qual é um texto anônimo. Nós não sabemos quem escreveu. E, na minha opinião, como de alguns outros, a Epístola aos Hebreus é um dos textos mais importantes das Escrituras e do Novo Testamento. É uma coisa maravilhosa. E aqui ele está falando sobre descanso. Esse é o contexto do capítulo 4, de que nós temos que encontrar o descanso em Deus. Nós vivemos numa sociedade cansada, uma sociedade fatigada, estressada. E o que o escritor diz, eu estou falando do ano 60 da nossa era cristã, portanto um texto antigo, concorda? E ele está dizendo, olha, só há um descanso. Esse descanso está em Deus, está em Cristo, está no Espírito Santo. E aí ele abre para esse texto maravilhoso, pois a palavra de Deus é viva, que nos mostra o caminho do descanso. Palavra aqui é tudo que Deus ensinou, tudo que Deus revelou está na palavra. Todo o seu propósito está revelado na palavra. Às vezes você fica aí com decisões importantes, e quem não tem decisão importante, todo dia nós tomamos decisões, e a minha pergunta é, quem que você consulta? A minha pergunta é, quem que você está ouvindo? Para quem você pede opinião? Sendo que tudo o que Deus tem para revelar e falar está na sua palavra. Experimente, eu lhe digo isso, experimente. Não é que você não tenha que se aconselhar com alguém, óbvio que sim, a própria palavra diz que é na multidão de conselhos que há sabedoria, concordam? Isso está escrito claramente lá. Mas é que eu estou dizendo que a dependência, a nossa esperança mesmo, tem que estar na palavra de Deus. Porque é lá que Ele vai falar conosco. Aquela decisão, essa palavra é viva. Isso significa dizer que ela tem vida em si mesma. Ela não precisa de palpite de pastor nenhum. Porque você é o ouvinte e você está diante do sacerdote, que não sou eu. Pastor humano nenhum pode galgar esse posto de sacerdócio que foi dado unicamente a quem? A Cristo. E a gente aprende isso em Hebreus. Ele é o perfeito sumo sacerdote. É com Ele que você vai falar. E Ele vai te revelar o propósito de Deus para a sua vida. Porque Ele traz a palavra de Deus para nós.
E Ele leva a nossa necessidade diante do Pai. O sacerdote é Ele. Por isso que essa palavra é viva. Ela é viva porque jorra de uma fonte de vida, que a pessoa de Jesus, ela é viva porque ela é aplicada pelo poder do Espírito Santo, e o Espírito Santo está vivo, e Ele está presente aqui nessa manhã, falando ao nosso coração. Essa palavra é viva porque o nosso Deus está vivo. Deus não está morto, Deus está vivo. Então Ele fala. E por essa razão, ela está sempre mostrando. Eu quero que você ouça isso. Ela está sempre mostrando. Aí você diz, mas pelo amor de Deus, eu não estou vendo nenhum, não estou vendo amostra nenhuma. Onde é que está isso? Ele está sempre revelando. Ele está sempre falando. E se você não está ouvindo, é porque talvez você esteja ouvindo outras coisas. Outras coisas. Sim. Você tem que escolher o que você ouve, afinal. Eu, por exemplo, eu não consigo ficar prestando atenção em duas coisas. Ou eu dou atenção para ali, ou eu dou atenção para aquilo que eu estou ouvindo no celular. Especialmente eu que tenho com todo respeito aos meus patrícios lusitanos, mas minha cabeça de lusitano só pensa uma coisa, só presta atenção numa coisa. É por essa razão que você precisa saber disso. Nunca diga, Deus não fala comigo. Nunca diga, Deus esqueceu de mim. Nunca diga, se você não é capaz de chegar na sua agenda e dizer, esse tempo está reservado para falar com meu Deus. Susana Wesley, ela tinha, como vocês sabem, 18 filhos. E quando ela estava na casa grande, estava tudo certo, ela tinha um quarto dela. E as crianças sabiam que naquela hora a mamãe estava orando, e ela dizia, mesmo que o rei da Inglaterra venha aqui, não me chame, eu estou em audiência com o rei dos reis. Esse era o lema da dona Susana Wesley. E um dia essa casa incendiou-se, a família toda foi para uma casa de um cômodo só. E agora a solução dela, como é que ela fazia para orar? A história diz que ela sentava-se numa cadeira, ali mesmo, ali na cozinha, no entorno do fogão, e pegava o seu avental e cobria o seu rosto. E naquela hora, ninguém interrompia essa mulher, porque ela estava falando com o soberano. Eu estou contando isso para a gente saber que não tem desculpa. Gente, numa boa. Aqui, olhando nos meus olhos, não tem desculpa. Não tem desculpa, meu. O que você vai falar? Você não teve tempo? Você não consegue? Qual é a nossa reação? O fato é que a palavra derrama vida todos os dias, e a pergunta é, o que você está perdendo? Por isso, ela não pode ser negligenciada. A palavra, ela não aceita desculpas, muito pelo contrário, ela exige uma resposta. E olha essa frase que não é minha. Warren Wiersbe, ele disse o seguinte, um homem de Deus, um comentarista, ele disse o seguinte, ninguém deixa Deus falando sozinho. Ninguém deixa Deus falando sozinho. Ou seja, ninguém fica neutro, para usar uma palavra da moda aí, não existe isentão na presença de Deus. Não tem. Não tem, porque a palavra de Deus é um divisor. Ninguém deixa Deus falando sozinho. E Ele não tolera a indiferença e a desobediência. Já que a palavra ouvir no hebraico é o mesmo que para nós em português, obedecer. Então quando Deus diz, ouve a minha palavra, Ele está dizendo, obedeça a minha palavra. Mas para obedecer você tem que conhecer. E só existe uma maneira. A palavra é viva e revela um Deus vivo e ativo. Então só existe uma maneira de confiar e obedecer a esse Deus, que é conhecendo quem Ele é e o que Ele quer. E isso só recebemos através da leitura e meditação da palavra. Uma leitura pessoal. Toda vez que eu falo sobre esse assunto, eu me lembro do meu pastor. Ele foi meu chefe por 8 anos. E o pastor Messias, até hoje ele fala isso. Ele fala, leia devagar. Às vezes eu pego ele, nós vamos em algum lugar, fazer uma visita em algum lugar, ele pegue a Bíblia. Aí eu, desse meu jeitão aqui,
não é? Que fala tudo rápido. Ele fala, José. Só aquela voz assim já dá aquela parada, para quem conhece. Ele fala, José, leia devagar. Porque eu saio correndo, atropelando. Para ler rápido, ele fala, leia devagar. Aí nós estamos ali no escritório de alguém, de um empresário, de uma família, seja onde for, qualquer lugar. E estamos lendo a palavra. Eu nunca esqueço disso. De que Bíblia a gente lê devagar. Porque Deus está falando. Sabe aquela pessoa que fala assim, Antônio, eu leio e não entendo. Então, falta intimidade, é isso. É por isso que você não entende. Tem que crescer, tem que amadurecer. E isso não somente é possível, mas esse é o objetivo de Deus. Então nós temos que conhecê-lo e reconhecê-lo, recebendo essa palavra através da meditação dela, sem pressa. Desligue tudo, para ouvir Deus falar com você. Além disso, além de viva, essa palavra é eficaz. Ela é eficaz, isso significa dizer que ela é completa, ela é perfeita. Para quê? Para cumprir o propósito daquele que está falando. Não é só para atender a minha vontade. Porque a maioria das vezes você pode ir para o texto querendo só respostas para você. Isso não é justo com a palavra de Deus. Deus está falando com você. Então, não vá para Ele com perguntas egoístas, querendo encontrar apenas respostinhas. É por isso que você lê, e essa coisa não entra dentro de você. Simplesmente entregue-se ao texto. Simplesmente, porque ele é eficaz. Ele vai fazer o que precisa ser feito. A parte B do nosso versículo 12 diz, mais afiada, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. De que qualquer espada de 2 gumes. O que é uma espada de 2 gumes? Uma espada de 2 gumes, ela corta dos 2 lados. Não importa onde você pega. Quando você coloca a mão na lâmina, você vai perceber. Ela corta dos 2 lados. Ela é, portanto, a espada do Espírito que nos fere. Ela nos corta para sangrar toda a inflamação do coração. E só a palavra tem esse poder. É com ela que nós somos feridos para a cura. Essa espada, de um lado, ela corta para matar tudo que é ruim. E quando nós estamos falando de cortar a carne, isso dói, todo mundo sabe disso. Não é gostoso, se você está me entendendo. Não é prazeroso, do tipo, ai, que legal. Como alguém disse, ai, Deus é tão fofo, né? Ele é tão lindinho. Ei, Deus não é lindinho, Ele não é fofo. Ele é Deus. Você está louco falar um negócio desse? Você está pensando que você está falando com o teu amiguinho de high school, meu? Você está pensando que você está falando com o teu amiguinho de escola? É o Todo-Poderoso. É por isso que nós não entendemos a palavra. A gente não sabe o tamanho desse Deus. A gente não tem temor desse Deus. Você não treme diante desse Deus. Desculpa, eu vou falar uma palavra aqui politicamente incorreta. Você não tem medo de Deus. Você olha para esses profetas, esses caras tremiam na presença de Deus. Eles tremiam. E nós não. Como disse uma pessoa certa vez, dá vontade de dar um beijinho nele. Eu falei, que beijinho nele? Você está de brincadeira? Você sabe o que você está falando? Essa palavra é a palavra que o perfeito cirurgião usa para nos salvar. Ele vai no ponto. Ele vai no ponto e acaba com o nosso auto-engano, por exemplo, que é uma coisa que mais arruína a vida do ser humano, é o tal do auto-engano. Justiça própria, ele acaba com isso. Autocomiseração, autopiedade, é a palavra que trata isso. Fica lambendo as suas feridas. Você acha que a Bíblia vai lamber as suas feridas? Não, ela vai colocar você nos pés da realidade. Até porque
muitas das nossas feridas fomos nós mesmos os agentes. E nós permitimos, de alguma maneira, essas coisas acontecerem conosco. Mas ela traz sabedoria. Sabe o que é sabedoria? Sabedoria. Ah, meus irmãos, a sabedoria. Quantos casais viveriam muito melhor se ambos fossem sábios? Mas o cara vem com a sabedoria da família dele. Ela vem com a sabedoria da família dela, da tradição da família dela. Desculpa eu ser sincero com você. Essa cultura que você herdou da sua família, se não foi da sabedoria do alto, ela é humana, ela é maligna. E não sou eu que estou falando isso, quem fala é Tiago. Sabedoria humana, ela é maligna. Quando você lê a palavra, vai receber sabedoria. E olha, ouça essa palavra importantíssima para o nosso tempo, é discernimento. Discernimento, discernir o bem do mal. E nós vivemos numa comunidade da maldade, a sociedade da maldade, e o Senhor quer te dar discernimento, o Senhor quer trazer para você libertação. Preste atenção nisso aqui. Aliás, essa carta que é escrita aqui aos Hebreus, é para livrar essa turma de uma religiosidade farisaica, fundamentalista, idólatra, religiosa, que não tem nada de Deus, não tem nada de Jesus, não tem nada do Evangelho. É a palavra que te liberta da mão de cafetões da fé. E você entrega a sua alma na vida desses homens. E depois lá na frente descobre. Sabe por quê? Porque eles apostam que você não conhece a palavra. Que ninguém brinca com quem conhece a palavra. Você entendeu? E de novo, não estou falando de decoreba de versículo. Estou falando de intimidade com a palavra. É a palavra que gera perdão no nosso coração. Sabe essa dificuldade que você tem de perdoar? Então vá para a palavra. Conheça a palavra de Deus. Se esse seu orgulho não cair por terra, não for confrontado pela palavra, então você não está lendo a palavra. Ele traz liberdade. Ele traz paz interior. A palavra traz paz interior quando você ouve Jesus dizendo: não andeis ansiosos. Quando você ouve o apóstolo Paulo preso, dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, tornem conhecidas diante de Deus todas as suas petições. Mas como é que você vai praticar isso se você não conhece? Você não sabe nem onde é que isso está. Porque você nunca leu. A palavra de Deus traz satisfação. Ou seja, alegria. É a palavra de Deus. Ela é eficaz. Ela traz o que nós mais precisamos. Satisfação é o remédio para a gente. Satisfação e alegria é o remédio para a gente que só murmura, só reclama. Você conhece gente assim? Que só reclama o tempo todo. Sabe o que é isso? Ah, mas pastor, a pessoa nasceu dentro da igreja. Isso não quer dizer nada. Pastor, ela tem um cargo na igreja. Isso não quer dizer absolutamente nada. Aí você me diz, ela é evangélica. Diz menos ainda. Menos ainda. Isso não quer dizer nada. É só para lembrar você, Jesus não era evangélico. Que tem gente que pensa que a igreja evangélica foi criada por Jesus. Não foi. Ele não estava nesse movimento. Ele não veio para isso. Você acha que Jesus ia dar a vida dele para criar um movimentozinho superstar? Mas essa espada, ela denuncia o nosso pecado. Porque o Espírito Santo sabe quem eu sou. O Espírito Santo sabe quem nós somos. É essa palavra com que nós cortamos todo o ataque de Satanás às nossas almas, às nossas mentes. É com essa palavra que nós nos defendemos das acusações e das ameaças de Satanás à nossa mente. Gente, a mente. A mente. É por aí que entram as coisas. Por isso que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo torna a nossa mente, o nosso coração cativos a Ele. Feliz o homem e a mulher que tem o seu coração e a sua mente cativos a Ele, ao Espírito Santo. Amém, meus irmãos? E só existe uma maneira, é com essa palavra.
É com a palavra que nós nos defendemos das acusações. Você tem culpa? A palavra vai te curar da culpa. Acusações, as ameaças de Satanás. A palavra tem esse poder cortante duplo para nos salvar de nós mesmos e nos defendermos e nos fortalecer. Então, não ignore o poder cortante da palavra. Não subestime o poder da palavra. Então, o que precisa ser cortado? Essa palavra, ela corta, ela divide. Assim como o bisturi de um cirurgião revela os mais delicados nervos do corpo humano. É para nós termos uma ideia, por isso que o autor usa essa imagem. Ou seja, não há nada em nós que possa escapar do seu corte cirúrgico, preciso e revelador. Sabe, meus irmãos, abrindo um parêntese aqui, a única coisa que está faltando para nós é conhecer e viver a palavra de Deus. Porque esse é um sinal claro de um coração transformado. Um homem e uma mulher, eles só são realmente de Deus quando eles obedecem a Deus, a sua palavra, e deixam a palavra trabalhar no coração. A parte C do nosso versículo diz: ela penetra até o ponto de alma e espírito, juntas e medulas, e ela julga os pensamentos e os propósitos do coração. A palavra de Deus é capaz de fazer o que nenhum outro ser humano jamais poderá fazer. Quem é capaz de dividir juntas e medulas? Ou qual juiz, por mais experiente que seja, ele pode conhecer os pensamentos e as atitudes do coração de alguém ou a motivação de alguém? É esse o poder que essa palavra tem. Então, hoje não resista ao toque das Escrituras. Nada permanece intocável diante da palavra revelada de Deus, pois Ele se dirige a todos nós, em todo o aspecto da nossa vida. Somente a palavra tem o poder de dividir a vida espiritual do homem e até mesmo o seu ser físico. Ela tem esse poder. Nada resiste ao corte afiado da espada divisória de Deus. Por isso Davi disse: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Vamos juntos que você conhece esse texto. Vamos lá. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sonda nós sabemos. A sonda chega onde a mão humana não chega. A sonda chega onde o olho nu não chega. É uma sonda. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Diriges o meu andar e o meu deitar. Não é maravilhoso? Ainda a palavra me não chegou à língua. E Tu já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante. E sobre mim pões a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Demais para mim. Eu não posso entender e compreender isso. Embora as pessoas que me cercam não conheçam os meus pensamentos, e posso falar uma coisa? Ainda bem que você não conhece meu pensamento. Nossa, o pastor pensa isso. Seria um escândalo. Nossa, mas esse cara tem medo. Nossa, esse cara tem ansiedade também. Pensei que era só eu. Nossa, ele se sente inseguro também. Ele tem ira também. Ah, vá. Eu já falei para vocês do meu projeto de vida. Sair aqui da Betânia, chegar até onde eu moro, passando por essa Ayrton Senna, sem pecar. No trânsito, esse é o meu alvo. Um dia quase eu consegui, já contei para vocês, o orgulho acabou com o meu projeto. Que daí me cortaram, aí eu falei, filho de Belial, e fui bíblico ainda. Ah, é comigo mesmo. Aí já peguei um salmo daqueles salmos de Davi, que diz, quebra os dentes deles. Tem base bíblica para isso. Salmos chamados precatórios. E não vem na porta depois me pedir a listinha do salmo que eu não vou fazer. Sabe, pastor, eu estou precisando fazer essa oração lá em casa. Eu falei, mas eu não vou dizer onde é que está esse salmo para você.
Quando Jesus está falando sobre a palavra, o seu apóstolo querido do coração, o maior amigo íntimo de Jesus, eu estou falando do apóstolo João. João ouviu Jesus falando e escreveu: quanto a pessoa que ouve as minhas palavras, isso é Jesus falando. Quantas pessoas que ouvem as minhas palavras, mas não as guardam, eu não as julgo. Sabe o que Jesus faz para você? Ele não julga nem a mim nem a você. Pois eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Agora ouça, há um juiz para aquele que me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que falo as condenará no último dia. E é forte isso. A palavra ativa em nós faz o que nada nesse mundo pode fazer. Ela nos leva a permanecer em Cristo. Você pergunta: Zé Antônio, como é que eu permaneço em Cristo? Eu te digo, só há um caminho. Não é terceirizando a leitura. Você não pode terceirizar a leitura. Nada desses versículozinhos bonitinhos que vem no Face ou no Insta para você. Não estou falando disso. É você pessoalmente ir buscar essa palavra. Pessoalmente. Ela é suficiente, ela é perfeita. Agora vamos para o final, no versículo 13. E o versículo 13 diz: nada em toda a criação está escondida da vista de Deus. É isso que o autor quer deixar claro. A vida de nenhum de nós está oculta. Todas as coisas estão descobertas e despidas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Deus está totalmente ciente de todas as coisas. E aí alguém falou: verdade? É. De tudo, sim. Até o que tem no meu zap, até o que tem no seu zap. Vocês estão vendo o que está acontecendo nesse país aí, com essas autoridades preocupadas com celulares que foram apreendidos pela Polícia Federal. Vocês estão vendo todo dia isso. Medo de histórico guardado, coisas que foram deletadas, etc. Mas tem uma tecnologia aí, todo mundo sabe, que não tem o que esconder. Então, isso não estou falando de tecnologia humana. Agora imagina Deus. Imagina Deus. Um amigo, padre, ele me contou que na cidade natal dele, em Portugal, o pároco daquele bairro estava com um problema sério. Os adolescentes estavam namorando atrás da torre da igreja. E aí ele ficou com problemas e os pais vieram reclamar do pároco e aquela coisa toda. E ele teve uma ideia. Ele escreveu lá na torre assim: Deus está vendo, Ele tudo vê. E Ele está presente aqui. Acabou com a brincadeira, nunca mais foram namorar lá. Que daí eles entenderam, falaram: Deus está vendo, então não pode. Que pena que a gente é tão legalista assim, não é? Então, é a palavra que vai criar em nós esse senso de temor, amor e respeito, porque nós vamos entender que Deus é onisciente, Ele é onipresente, Ele sabe, Ele tudo vê, até na escuridão Ele vê. Continuando o Salmo 139, Davi tem uma frase maravilhosa, ele diz: se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, preste atenção, se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Por isso que eu digo, quem tem medo de Deus e temor a Deus, perde o medo dos homens, e perde mesmo, que não tem nada para esconder, que a sua consciência está tranquila, não tem nada para ser descoberto. Isso é maravilhoso, isso é libertador. Por que a gente tem medo das pessoas? Vai que o cara descubra. Por que as pessoas chantageiam umas às outras? Tornam-se cúmplices? Estão reféns da mão de pessoas? Para com isso. Aí você pergunta: qual o caminho? Eu te digo: conheça esse Deus da palavra e a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Com essas palavras de Jesus, eu quero encerrar essa mensagem, desafiando cada um de vocês a virem para a luz. Venham para a luz. E só existe uma maneira de fazer isso. Como? Lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, meditando a palavra de Deus. Agora preste atenção, de modo prático, preste atenção. Para essa semana, quero convidar você
a ler a primeira epístola de João. Quantos capítulos tem a primeira epístola de João? É tão pequenininho, você vai se assustar. Mas eu queria que nessa semana você só lesse ali. Aí você está dizendo, não, isso aí para mim é fácil, eu leio numa sentada. Não, a proposta não é essa. A proposta é nessa semana inteira. Você lê uma vez, duas, quantas vezes você puder. Nessa semana inteira. Primeira epístola de João. Não estou falando do Evangelho, não estou falando do livro da Revelação, do Apocalipse, eu estou falando da epístola. São 3. Eu estou pedindo apenas para você ler apenas a primeira. A primeira. A primeira. Leia. Depois volte, leia novamente. Deixe essa palavra entrar no seu coração durante essa semana. E final de semana que vem, nós voltamos para continuar nossa conversa. Aí nós vamos estudar o que você leu durante toda essa semana. Primeira epístola de João. Não há desculpas para nenhum de nós. Vocês já me conhecem, vocês sabem como é que, quem está mais próximo sabe como é que nós pensamos. Mas eu não tenho nenhuma dúvida de que essa preguiça, essa dificuldade que a gente tem que ler a palavra, essa dificuldade de buscar a palavra de Deus, essas barreiras, essas justificativas que a gente coloca, eu não tenho nenhuma dúvida que isso é obra de Satanás. Isso é obra do diabo, para arrancar você de ter a mais preciosa comunhão que você precisa ter e eu preciso ter, que é com o Senhor. É Ele que está tirando você dessa mesa. E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com Ele e Ele comigo. Do que é que você pensa que está tratando esse texto? De 2 coisas: oração e palavra. Palavra quando Deus fala comigo. Oração quando eu falo com Deus. É uma avenida de 2 mãos, de ida e de vinda. Nessa semana, 1 João. Nessa semana, 1 João. Vamos repetir comigo, igual no coleginho bonitinho. E quem falar bonitinho vai ganhar bombom e roupinha de marinheiro. Vamos lá? Nesta semana, 1 João. Tá bom? E por favor, aos irmãos mais exaltados, não fique cobrando da sua mulher se ela leu ou não leu. Já leu lá, o pastor mandou. Eu não estou mandando nada, é só uma sugestão. Ninguém manda em nada, sai disso. Sai desse legalismo. Sai desse legalismo, em nome de Jesus. Está amarrado esse legalismo aí. Isso aí tem que amarrar mesmo. Sem cobrança, leveza, leveza. Deixa essa palavra entrar no seu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o seu coração. Quando você sentar-se para ler esse texto, procure um mesmo lugar sempre. Aí vira um hábito gostoso. Mesmo horário, para você não ter que estar mudando. Ah, depois eu leio. Não, mesmo horário. Se discipline. Discipline com o local e com o horário. E leia em voz audível. Desliga tudo lá. Leia em voz audível. Deixa essa palavra entrar no seu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o seu coração. E o Espírito Santo de Deus vai falar com você. Você vai ouvir a voz de Deus falando com você, através da sua palavra. Amém?